Você tá Pô, sofrendo cara, com eu o não Tite no consigo Flamengo, mano? pensar, Ou eu não não? consigo pensar em nada além disso, né, cara? Eu não consigo, tipo, por mais que eu sei que eu vou acordar em algum desses dias com a notícia, eu tô em negação absoluta, assim. Papo de. Cara, e, pô, um bagulho que eu fico louco. Um bagulho que eu fico louco. 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 É gente que não fecha o cu pra falar do Tite, mano. Tipo assim, mano. Ah, o Corinthians é maior. Vai tomar no De onde cu, se viu mano. pagar pau Vai pra se um cara fuder. que Vai só se te deu fuder. tudo, pô? Ninguém é maior que o Corinthians. O Tite não é. Mas, porra, mano. Tipo, vai pra puta que pariu. Mano, eu vejo tweet de flamenguista falando: só falta o Tite querer trazer o Richarlison e o Gabriel Jesus. Podia vir o Tite e os dois, cara, pra mim. Mano, não, é tipo assim, é outro. É aquela foto do filme Parasita lá, do cara dirigindo no volante, assim. E a mina atrás, né? Pô, chuva foi maravilhoso. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, assim. O Tite pro Flamengo é um absurdo que deixa a traição do Vitor Pereira aparecendo absolutamente qualquer coisa. Você acha que é esse nível, mano? Não, não, não de traição, não, De acho dor, que né? Dor. de dor. Vi os caras falando, meu, o Corinthians não tem que ficar se humilhando, não. Já foi, recebeu 3 não do Tite. Mano, tem que receber O quarto. mais um, mano. Não, tem que ligar Hoje, pro cara tem que hoje. ligar. Tem que ligar, tem que mandar um avião, um carro de som na casa dele. Um avião com uma placa gigantesca. Tem que botar, freta um avião, põe. Mano, põe os caras da Gaviões dentro do avião, freta, paga tudo pra eles, ir na porta da casa desse cara, sei lá onde ele mora. Isso. O Tite, muitos profissionais não voltam ao clube que fez sucesso com medo de manchar uma história bonita. O Tite tá manchando sem voltar. Ele conseguiu. Exatamente. O Tite tá deixando de ser ídolo da torcida do Corinthians. Mesmo com tudo que ele ganhou. Por quê? Porque a torcida não é trouxa. No momento que mais o torcedor corintiano precisando. Exatamente por isso. É a segunda ou terceira vez que o Corinthians precisa do Tite, que vai com Pires na mão pedindo ajuda pro Tite, e o Tite dá de ombros, vira as costas e vai embora. Rogério, e uma coisa, subsídio. A torcida pedindo e o reforço para esse momento até das eleições. O pessoal que ajudou ele, que levantou ele falou, porra, não dá pra eu ir agora. Então é o seguinte, vamos parar. Ô Tite, nunca mais na sua vida você deu uma entrevista dizendo que ama o Corinthians. Nunca mais. E quem sou eu? Mas eu peço pra torcida do Corinthians. Se um dia, amanhã ou depois, esse cara for na arena, mas muita vaia por causa dessas atitudes do Tite em relação ao time que fez o Tite chegar à seleção e disputar 2 Copas do Mundo. Outra coisa que eu quero falar, viu, Tite? Você que prega pela correção, você prega pela correção, mas deu beijo no rosto do Marco Paulo Del Nero. Sim. Tem a ficha limpinha, o Marco Paulo Del Nero, né? Sobre ser uma pessoa de palavra, tem a entrevista rodando na internet, nos canais de esporte, seja rádio, televisão, onde for. Tem uma entrevista onde você, é claro, Tite, que você diz o seguinte: se eu assumir algum clube em 2023, me cobre isso, porque eu não vou ter palavra. Porque a minha palavra eu não dirijo nenhum clube em 2023. Então eu tô esperando... Como é que é essa informação que o Tom trouxe depois do Corinthians? Tô esperando essa decisão dele. Vamos esperar. Ele disse que... Você não disse que tem que acreditar na sua palavra, Tite? Eu acreditei. Você disse que não treina clube nenhum em 2023. Tá gravado. Todo mundo tem. Se o Melito quiser, ele põe agora no Google e já acha. Sim. Entendeu? Então, Tite, se você treinar algum clube em 2023, vai ser mais uma baita decepção com você. Eu que o tinha no mais alto conceito. É o filho pedindo o pai pra voltar. E o pai disse não. No momento mais crucial e de desespero que o torcedor corintiano, a direção corintiana, pedindo o Tite para voltar, e foi exatamente a torcida do Corinthians que colocou o Tite na seleção, os dirigentes, os jogadores, ele disse não pro torcedor corintiano. E como é que diz que ama e não faz nenhum esforço? Como é que diz que ama e não faz nenhum sacrifício?
Como é que diz que ama o Corinthians e não volta? Agora, no momento que o torcedor corintiano pediu, pelo amor de Deus, para você voltar, os dirigentes imploraram para você voltar. Enquanto você estava jantando com o Landim lá no Rio, o teu representante estava aqui, numa das alamedas, conversando com o dirigente do Corinthians. Quer dizer, você fez isso para despistar, mas ninguém é trouxa, porque as informações vêm, como vem aqui pro canal MC7. Então tudo que você falar eu não acredito. O melhor e o maior técnico brasileiro não está mais disponível. Tite, depois de 2 Copas do Mundo, depois de um longo período com a seleção brasileira, está de volta ao futebol brasileiro. Tinha propostas de algumas outras equipes, entre elas do Orlando City, para treinar nos Estados Unidos. Ele queria a Europa, a coisa não aconteceu, e o Flamengo efetivamente depois da saída de Jorge Sampaoli. Em contrapartida, aquela questão que tratamos aqui há alguns dias, do Tite dizer que não queria trabalhar em 2023. Tinha dito publicamente, inclusive, que em 2023 não trabalharia no futebol brasileiro, que isso só aconteceria em 2024, mas as circunstâncias mudam, o Flamengo ficou sem técnico, está oferecendo a ele um grande salário, dos maiores, dos tops, talvez o maior, porque vai rivalizar ali com quase 3 milhões de reais que ganha Abel Ferreira e a sua comissão técnica. O Tite vai estar na faixa dos 2 milhões e alguma coisa, mas também para que ele comece um planejamento de uma reformulação completa que vai enfrentar esse elenco do Flamengo a partir do final da temporada e começo da próxima. A gestão Rodolfo Landim termina no fim de 24 e é até quando o Tite vai firmar o seu contrato. Então, efetivamente, é para trabalhar para o ano que vem. Mas tem um brasileiro aí ainda à disposição, é o único título que o Flamengo disputa. O Flamengo é o 5º colocado, né? Tem 43 pontos, tá no bolo. O Botafogo tá vivendo toda essa instabilidade e sei não, hein? Sei não. Tô falando sério, porque você colocar esse Flamengo nas mãos de um baita, de um senhor técnico como é o Tite, alguma coisa pode acontecer. No ano que vem, eu não tenho dúvida nenhuma. O Flamengo está contratando o melhor e o maior técnico brasileiro hoje, disponível na atualidade. O Tite tem todas as condições de empilhar taças no ano que vem. A gente fala isso constantemente do Flamengo, mas dessa vez as coisas casam. O Tite é um senhor gestor de vestiário, além de ser um cara altamente revolucionário taticamente. Eu amo o Tite, eu acompanho o Tite desde o ano 2000, no Caxias. Fui muito feliz com ele no Grêmio. Depois vi ele ser campeão no Inter com um timaço e acompanhei, obviamente, a trajetória dele no Corinthians, que é simplesmente espetacular. O Tite é um senhor técnico de futebol. O Tite tem método. E o Tite está levando a sua comissão técnica de seleção. O Matheus Bach, o seu filho, o Kleber Xavier, seu fiel escudeiro há mais de 20 anos, e o preparador físico Fábio Macerejan, que é um gênio da preparação física, é um craque. É um fenômeno esse cara. Além do César Sampaio, que também é brilhante. Eu tive a oportunidade de entrevistar o César nesse ciclo de Copa do Mundo e é brincadeira. A análise que eles têm, ou tinham, né, de jogadores, o trabalho que era feito. Muita gente vai pegar o Tite pelo recorte de perdemos para a Bélgica, perdemos para a Croácia. Isso é muito pequeno, gente. Sério, tô falando de trabalho. E aí, quando você vai para uma Copa do Mundo em que você tem jogos únicos, pegando seleções de alto nível, você não pode desmanchar um trabalho. Quando você pega esse cara, esse trabalho e joga no futebol brasileiro, em que aqui você tem mais tempo do que em seleções, né? Para trabalhar, para gerir as pessoas, para fazer o teu trabalho andar, o Tite é mestre nisso. E mostrou isso em todos os últimos anos dele aqui treinando no futebol brasileiro. Que acerto do Flamengo, hein? Ele disse sim, ele ainda não sei se assinou o contrato ou não, mas enfim, não foi anunciado, porque a ideia é que ele comece a trabalhar efetivamente a partir da segunda-feira, dia 9 de outubro. Eu sei que a repercussão já está negativa, eu me coloco no lugar do torcedor do Corinthians e é doloroso, especialmente por ele ter dito que não pegaria nenhum time em 2023. E por ter recusado o Corinthians, obviamente, né? Ele visivelmente não queria pegar o Corinthians e isso eu respeito, porque assim... acho que o torcedor do Corinthians vai ficar chateado de qualquer forma, mas assim, quando você analisa projetos, estruturas, momentos das duas equipes, você entende.
do porquê ele tá escolhendo hoje o Flamengo. Dirigir o time no sábado. Cara, eu É falei isso? com uma pessoa ontem à noite, no intervalo do jogo do Fortaleza com o Corinthians, que me disse que não tem nada assinado. Nem nada assinado. Limitou-se a dizer isso, não tem nada assinado. Ah, então ele não está oficialmente contratado. Não está oficialmente contratado. Segundo essa pessoa me informou, é difícil falar. e nós- Acho que ele assina não seja- depois que passar o jogo do Corinthians. e nós ele vamos vai... E o Mário Jorge, isso é. vai ser parecido. Ele que eu dirige corto o- É um isso que braço vai se ser. o Mário Faz isso, Jorge. já perdeu um braço. Já perdi um braço, Já não perdeu. perdeu. O- não lembro muito. com esse silêncio da direção do Flamengo, do próprio Tite e tudo mais, isso nos dará o direito, não a nós jornalistas, mas nos dará o direito à humanidade de achar, até o fim dos tempos, que o Tite, Por conveniência. por conveniência, vai assinar só depois do jogo contra o Corinthians. Concordo. Sim, sim. Porque você diria que ele pipocou? Ah, cara, eu acho isso uma. Não é pipocar, isso eu acho uma babaquice gigantesca. O Tite não é propriedade do Corinthians, primeiro. O Corinthians não é dono do Tite. E o primeiro a dizer isso tem de ser ele. Não, Pra e vai parar com ser essa jogo palhaçada com os que tá virando o ingredientes, Flavinho, futebol. Porque eu recebi informação Ah, aqui pô, bicho. de gente da É diretoria e profissional. tal, da Gaviões, falando que vai ter um protesto fortíssimo no Contra Corinthians. quem? Contra o o Corinthians, não contra o Tite. Então, entendeu? O Tite não, tem mas nada você a ver com imagina isso. Se ele vai ele dirigir entrar o no meio clube- desse turbilhão, ainda por cima, o próximo jogo do Corinthians é justamente contra o Flamengo, e ainda o Tite lá. Aumenta. Mas ele só dá razão àquilo que nós estamos falando. Sim, Se sim. ele tem o direito de escolher o Flamengo, e ele realmente Claro que tem. Eu acho vai que lá ele e tem que dirige respeitar, o Flamengo. Vocês sábado. acham, por exemplo, que o Andrés e o Duílio pediram pra ele assinar só depois? Eu acho que não. O Tite? assina, não. Não, Oh, tira, não. É isso que eles falaram. não sei não, hein? Não. Imagina, levantou uma ó, coisa que eu caiu, tinha pensado caiu na aí. Sul-Americana. Próximo não. jogo contra o Flamengo, brigando Não, pra não, 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 pra tudo bem. rebaixamento. Pela Você amizade, olha eu, pelo banco, menos... os caras, tá lá o time. Eu acho que é o contrário, Sormar. Eu acho que é bom dividir, entendeu? Se eu sou do Willian, eu sou o Andrés, falar, pô, vamos dividir essa bomba, velho. Eu acho também Porque que aí o pessoal fica xingando. Exato, porque aí Vamos muda tirar o foco, não. Os personagens do futebol É até precisam melhor que ele venha. parar de alimentar essas coisas. Entendeu? Porque se o Tite vai assumir o Flamengo. Vai assumir o Flamengo. Indica, né? Tudo indica. Leva aí. Se ele não assumir o Flamengo, eu desdigo tudo que eu tô dizendo agora. Mas vai assumir o Flamengo. E deixar de dirigir, porque o jogo é contra o Corinthians, por causa do momento do O Corinthians. cara tem que ser Os profissional, caras pô. precisam parar de alimentar essa E o história. próprio Bom. Flamengo tem que cobrar também. Acabou. Tem Esse que ser jogo a gente tá profissional. falando, ontem a gente fez um exercício aqui de possibilidade de Flamengo campeão. Sim, Então já Passa assume por esse agora. jogo. exato. Exato.